A primeira coisa que Deus fez foi imaginar. A gente fala muito do ato criador de Deus em Gênesis, quando Deus criou a terra, quando ele criou o mundo, quando ele criou o homem, mas antes dele criar, ele imaginou. E Deus é o único ser existente que consegue imaginar do nada. O homem não consegue imaginar do nada. O homem não consegue criar do nada, mas Deus consegue. Então ali em Gênesis, antes dele criar, ele imaginou. E ele vai passar essa habilidade tanto imaginativa quanto criativa para o homem, quando ele cria o homem e a mulher. E quando ele dá uma tarefa para Adão de nomear todos os animais da terra, ele faz com que Adão exerça essas habilidades, tanto de imaginação, para imaginar como que aquele animal poderia se chamar, quanto de criação, porque ele vai criar um nome que aquele animal vai ser conhecido a partir dali. Então, a imaginação, ela tá ligada à nossa espiritualidade. Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC da Mundo Cristão em parceria com o Bibotalk. Este é o episódio de número 39. Vocês têm noção que tem 38 podcasts com a Mundo Cristão para você ouvir e aprender, resenha de livros e tal. A sua próxima leitura está aqui com a Mundo Cristão. E hoje, neste episódio 39, eu não falei a minha frase de abertura, e a minha frase de abertura é: todo cristão é um contador de histórias. Olha aí. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty Miller. Eu crio histórias para glorificar o Deus que me criou. Olha aí. Oi, aqui é a Gabriele Caceta e eu sou escritora e entusiasta de terror cristão. Terror cristão. E Gabi, olha, a gente vai começar conversando sobre isso aí, hein, ó, porque eu já tenho perguntas sobre isso. Porque essa pergunta sobre o cristão e o terror aparece muito pra mim na minha caixinha do Instagram. E é claro que, assim, eu não fico toda hora respondendo, mas sempre tem alguém perguntando: o que tu acha de cristão que lê terror e tal? E eu já postei que eu li It no passado e tal. Como é que tu, sendo uma cristã, que inclusive é autora, né? Eu já tô pulando aqui um monte de coisa, depois vocês vão se apresentar, mas aqui esse assunto já me deixa maluco. Mas assim, tu como uma autora que escreve terror, como é que tu vê essa relação, né? Cristianismo, terror, como é que tu define terror pra poder falar isso com tanta tranquilidade, uma entusiasta, né, do terror cristão? Como é que é isso? Quando eu tô falando de ficção cristã, eu sempre penso que o terror, ele é uma forma de demonstrar os nossos pecados e o mundo caído que a gente vive. Seja uma metáfora através de um vampiro, que, por exemplo, pode representar uma pessoa que tá perseguindo a igreja, ou seja, uma representação dos nossos pecados. E, de forma geral, nas histórias que eu escrevo, esses elementos, eles sempre vão de encontro com Cristo. Em algum momento, Cristo é revelado dentro das histórias, e a luz de Cristo é o que salva as pessoas do terror do mundo. Entendi. Muito bom. Gabi, mas já que a gente começou com esse lance do terror, mas te apresenta rapidinho então pra nossa audiência, já que é a primeira vez que vocês gravam o Bibotalk aqui. Depois a Paty também pode se apresentar, por favor. Eu já atropelei, né? Mas fazer o quê? O terror é uma parada que me deixa... Enfim, depois a gente volta a falar mais. Oi, gente, eu sou a Gabriele Caceta, eu sou escritora de ficção cristã, escrevo fantasia, com um livro chamado Todas as Minhas Libélulas, e escrevo terror, com um livro chamado Monstro Dançante. Os dois são publicação independente. Além disso, eu sou formada em cinema e trabalho na Mundo Cristão como assistente de produção editorial. Legal. E você, Paty, quem é? Então, eu sou a Patrícia, né? Mas assino como Paty Miller. Eu tenho uma carreira já de escritora independente de ficção cristã aí desde 2016. Tenho alguns livros na Amazon: Memórias do Papel Timbrado, Olivia e o Beijo em Cena e A Chave e o Amor. Mas agora tenho a honra de estar publicando junto com a Mundo Cristão As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras, que é uma ficção contemporânea com um pouquinho de realismo mágico, que tem aí uns elementos fantasiosos, e tô animada para essa ficção encontrar muitos corações por aí. Legal. Gente, já que vocês duas são escritoras, eu queria que vocês falassem um pouquinho do começo de vocês. Eu acho que é importante a gente começar a pauta, que é sobre espiritualidade e imaginação, porque ambas são cristãs e estão aí escrevendo. E muita gente pergunta: como é que eu começo a escrever e tal? Eu confesso que eu acho uma pergunta meio complicada, ou eu não sei se vocês fizeram essa pergunta lá no passado, ou simplesmente gosto, vou escrever, vamos ver no que vai dar. Como é que começou
começou essa ideia, essa carreira de escrever ficção? Por que esse gênero? Por que não escrever meditações? Por que não escrever devocionais? Ou sobre o papel da mulher na igreja? Ou como ser uma mulher prendada? Enfim, né? A minha pergunta é carregada de preconceito aqui, mas eu tô espelhando o preconceito da galera mesmo, tá? Como é que começou essa ideia de escrever ficção e por que a ficção? Eu sempre gostei de contar histórias, né, desde muito novinha, então eu acho que, inclusive por isso que eu fui estudar cinema também, com o intuito de contar histórias no cinema, e em 2021 eu conheci a ficção cristã, através da Escolha do Verão, da Sara Guzzello, na época ela tinha publicado Independente. Isso mudou a minha visão, porque eu já tinha vontade de contar histórias, trazendo a minha fé dentro delas, só que eu não sabia como fazer isso, né, e hoje a ficção cristã, ela me dá essa possibilidade, né, de usar a imaginação, de tirar as histórias que estão na minha cabeça e de colocar em algum lugar para edificar a igreja. Eu nasci em um lar cristão, mas não praticante, então eu fui me converter com os meus 20 e tantos anos, e eu sempre fui uma ratinha de biblioteca, passava muito tempo em biblioteca, tive a honra de crescer numa cidade que tinha biblioteca municipal, que não é essa cidade que eu moro agora, é outra, mas é pequenininha tanto quanto essa, e eu passava muito tempo na biblioteca e conheci muitos livros lá, mas eu não era cristã. Então, quando eu me converti, eu percebi que os livros que eu estava lendo, seculares, eram um pouquinho complicados, assim, tinha muita coisa que não era boa, que não fazia bem e tal, então eu me afastei completamente, assim, eu eliminei a leitura da minha vida até por recomendação de um líder meu. Ele falou assim, ficção não edifica, não serve pra nada, não vai te acrescentar nada na sua vida. Então eu abandonei. Mas, como ratinha de biblioteca, eu sentia muita falta de ler histórias, porque as histórias sempre estiveram presentes na minha vida. Eu tenho uma irmã mais nova, eu inventava histórias pra ela desde criança, então, pra mim, fazia muita falta. Eu cheguei num nível, assim, que eu só preciso ler uma história. E aí eu digitei no Google. Caramba! Não, foi. Eu sempre fui muito de histórias, assim. E eu acho que Deus, já desde a minha infância, estava trabalhando isso no meu coração, porque os propósitos de Deus a gente sabe, né? Aí eu digitei no Google um dia, procurei histórias cristãs, biografias cristãs. E eu achei um site que continha contos. A pessoa publicava contos, assim, testemunhos em forma de contos. E eu comecei a ler aquele site. De lá eu achei os livros da Robin Goon. E entrei num grupo no Facebook, que era de leitores da Robin. E lá eu conheci a Maria, que também é publicada pela Mundo Cristão, de Corajosas, 1 e 2, né? E com isso, a gente criou uma amizade e começou a trocar e-mail. Que tinha um desafio lá nesse grupo, que era você ser o diário de alguém. E ela virou o meu diário. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e eu tava muito deprimida porque eu não sabia o que fazer na minha vida. E aí eu comecei a trocar essas ideias com ela. Caramba, olha aí. E com isso, é uma longa história. Dá um livro, né? Olha aí. Vou conversar com ela pra gente escrever isso aí. E nessas trocas de e-mails, ela já era escritora. E ela falou assim, você escreve tão bem, por que você não escreve histórias também? Você lê a minha, vê o que você acha, e a gente começou. Mas eu não me sentia preparada e capaz de fazer isso. E então ela falou assim, não, vamos escrever juntas. E a gente escreveu uma história juntas. Eu escrevi um capítulo, ela escrevia outro. A gente não se programou nada. E para mim isso foi uma grande escola. Eu aprendi muito a escrever com ela. E como eu sempre fui muito leitora, apesar de não saber as regras de escrita, meio que deduzi, entendeu? Porque já estava no meu cérebro isso. E foi assim que eu comecei a escrever e não parei mais. Isso foi lá em 2012, por aí. Olha aí, que da hora. Agora, ô Gabi, tu fala do terror ali, né? Que tu tem um livro de terror cristão. Por que esse gênero, sendo que parece que no cristianismo, de forma geral, os evangélicos têm um preconceito contra o terror não tem nada a ver, é coisa do maligno. Por que a gente vai dar palco pra esse tipo de coisa? Por que essa decisão e como é que foi recebido isso, né? Dentro dos leitores ou até mesmo pela sua igreja? Teve algum rolo nesse sentido? Bom, eu acho que começa pelo fato de que eu sou muito medrosa, né? Na infância, o meu irmão sempre assistia desenhos de animação A Noiva Cadáver, Coraline, de terror, e eu sempre passava, tipo, escondendo o rosto na sala pra não ver. E só que isso gerou uma curiosidade em mim, tipo, o medo, de certa forma, gera curiosidade na gente. É aqueles personagens de filmes de terror que escutam um barulhinho, sabe que não deve ir, mas vai atrás mesmo assim. E aí, quando eu comecei a entrar na faculdade de cinema e eu comecei a estudar um pouco mais, eu vi as possibilidades que o gênero dava. Existem muitos filmes de terror psicológico, que são usados para discutir as questões da mente, que são usados muitas vezes para discutir uma questão social, a própria literatura. A literatura gótica, ela surge ali em 1700 e bolinha, com o intuito de trazer, através dos elementos, como caso lá,
assombradas, etc., o sentimento dos personagens. Eles queriam falar como o personagem estava se sentindo e isso reflete no ambiente ao redor. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei, aqui a gente tem uma gama de possibilidades para explorar metáforas, de possibilidades para conversar sobre o que a gente está sentindo e muitas vezes sobre os sentimentos ruins que nós sentimos, né? Eu acho que muitas vezes a gente olha para a vida e quer falar do que nos deixa feliz e esquece que existe esse outro lado da vida, que tudo foi pego pelo pecado, de certa forma, e que a gente precisa falar sobre ele também para estar ciente do que é errado, do que a gente não pode fazer. E a partir daí eu resolvi escrever. O Monstro Dançante é um terror mais... Eu falo que é um terror para medrosos, que ele tem alguns elementos de terror, mas eu queria algo mais leve para poder introduzir as pessoas ao gênero. E tem sido uma recepção melhor do que eu esperava. Existe sim a sua resistência, mas no geral gera curiosidade para as pessoas, né? Recentemente eu lancei um livro de contos com algumas amigas, chamado Manual de Cortejo para Princesas Desencantadas. E o meu conto se chama Como Sobreviver ao Casamento Arranjado com um Vampiro. E eu sei que teve muitas pessoas que foram ler o livro, que no geral delas são histórias de romance, porque ficaram curiosas como que um vampiro pode estar dentro de uma ficção cristã. Caramba, que da hora. Gente, o nosso tema é espiritualidade e imaginação. E vocês palestraram na FEFIC, né, uma feira de ficção e cultura que aconteceu em São Paulo, aí, organizado pela Sara Guzella, inclusive. Uma feira que esse ano foi enorme, né? Parabéns aí a Sara, a todos os organizadores. E é uma plataforma e é um lugar onde autores independentes podem expor o seu trabalho, enfim, e as editoras estão lá também caçando novos talentos. Isso tudo é muito legal. Então você que é escritor, autor aí de ficção cristã, fique atento na FEFIC. E vocês palestraram lá na FEFIC sobre espiritualidade e imaginação. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, como é que vocês entendem espiritualidade e a relação da espiritualidade cristã com a imaginação. Queria dar essa oportunidade para vocês desenvolverem e desenrolarem um pouquinho esse tópico que vocês trouxeram lá na FEFIC. Bom, espiritualidade, ele tá ligado a alguém ter uma crença em algo. Não necessariamente precisa ser uma pessoa cristã, né? Outras religiões, eles vão ter espiritualidade e tudo mais. Mas falando do cristianismo, eu acho muito interessante fazer um recorte de gêneros. Porque antes de tudo, quando eu falo de imaginação, a primeira coisa que Deus fez foi imaginar. A gente fala muito do ato criador de Deus em Gênesis, quando Deus criou a terra, quando ele criou o mundo, quando ele criou o homem, mas antes dele criar, ele imaginou. E Deus é um único ser existente que consegue imaginar do nada. A Mary Shelley, escritora de Frankenstein, tem uma frase muito legal, que ela diz que não dá para dar forma para algo que não existe, mas a gente pode dar forma para coisas sombrias. O homem não consegue imaginar do nada, o homem não consegue criar do nada, mas Deus consegue. Então ali, em Gênesis, antes dele criar, ele imaginou, e ele vai passar essa habilidade tanto imaginativa quanto criativa para o homem, quando ele cria o homem e a mulher. E quando ele dá uma tarefa para Adão de nomear todos os animais da terra, ele faz com que Adão exerça essas habilidades, tanto de imaginação, para imaginar como que aquele animal poderia se chamar, quanto de criação, porque ele vai criar um nome que aquele animal vai ser conhecido a partir dali, né? Então, a imaginação, ela tá ligada à nossa espiritualidade. Ela é exercida pela primeira vez na Bíblia, tanto o ato de imaginar os nomes, de criar os nomes, ou quando Adão conhece Eva, que ele vai declamar um poema de amor, é o primeiro registro ali de algum tipo de manifestação artística na Bíblia. Isso tudo é feito na presença de Deus. Então, eu acho que como cristãos, a gente tem que olhar para a imaginação e para a criatividade e ter certeza que quando eu estou exercendo o ato de imaginar, de criar alguma coisa, eu tô fazendo isso, tenho que fazer isso na presença de Deus. Você falando, eu sempre lembro muito do livro Chamados para Criar, né? Porque o autor fala muito que nós somos co-criadores, porque nós só tem um criador, porque Deus criou tudo do nada. A gente não cria nada do nada, a gente cria a partir das experiências, daquilo que Deus criou. E eu acho isso muito fantástico, porque Deus nos dá a oportunidade de criar algo, de co-criar junto com Ele, de imaginar. E a espiritualidade, ela anda junto com a criatividade, com a imaginação. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está imaginando aquelas cenas, aqueles momentos por onde Jesus passou. E Jesus fez uso disso também para expressar mensagens através das parábolas. Então, quando ele estava querendo ensinar algo para os discípulos ou para a multidão que estava difícil, ele usava uma parábola. E a melhor forma que tem você de conectar com uma pessoa, né, é você contar uma história para ela. É inevitável que a gente se conecte com as histórias, porque a gente é feito de histórias. Toda a nossa vida, né, é uma grande colcha cheia de quadradinhos que são histórias que foram moldando a gente, né, nos construindo. E da mesma forma,
a espiritualidade. Então, quando alguém me fala assim, como foi que você se converteu? Então, tem toda uma história por trás disso. E, enfim, a gente é feito de histórias, não tem como a gente viver longe, separado disso. Quem é que disse? Vivemos nas histórias que contamos, né? Naquele livro do Mike Cosper, se eu não me engano. Eu esqueci o nome do livro agora, gente. É um livro muito bom, eu gosto dele, a propósito. O livro é As Histórias que Contamos, do Mike Cosper. Foi um lançamento da Pilgrim com a Box 95. É antigo, e lá ele tem uma frase de alguém que eu não lembro o nome, que é isso: vivemos as histórias que contamos. Quando eu penso em imaginação, se a gente olha a história da humanidade e as soluções tecnológicas que a humanidade deu para os seus desafios, é porque alguém parou e imaginou. Ou seja, a necessidade, ela gerou uma atitude que foi alimentada pela imaginação. Ou seja, alguém ou algumas pessoas estavam diante de uma dificuldade. Como é que nós resolvemos isso? Vamos sentar e pensar. E aí é muito louco quando tu traz o Jordan Raynor, né, como é que é o nome do livro? Eu lembro o nome. Chamados para Criar. Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Chamados para Criar. Também usei ele no meu livro que eu estou escrevendo agora. Ele tem uma Maestria também, que é na mesma pegada, Chamados para Criar, Maestria, e o Redimindo o Seu Tempo, se eu não me engano. São 3 livros deles, assim, que são sensacionais. E aí a gente traz esse lance, né, da espiritualidade e da imaginação, ou seja, como que a nossa forma de ver o mundo, preenchida pela espiritualidade e aí regada pela imaginação, vai trazer as soluções para o homem caído, É muito louco, né, a gente pensar. Mas o que é o imaginário coletivo, então, né? Porque eu falei aqui do ser humano ou do grupo de seres humanos que pensam a partir de uma necessidade, usam a imaginação para resolver um problema, né? Mas o que é, então, essa ideia do imaginário coletivo e o que isso tem a ver com a espiritualidade cristã? Bom, imaginário coletivo é um conjunto de símbolos, costumes, lembranças que vão gerar o imaginário de um determinado grupo de pessoas, né? Quando a gente pega o fato de sermos brasileiros, nós crescemos, muitos de nós, consumindo a Globo, né, na televisão como uma principal emissora. Então tem uma série de filmes, novelas, personagens, falas que foram ali marcando gerações e criando um imaginário coletivo do brasileiro quando eu falo de televisão, quando eu falo de televisão aberta. Esse imaginário é diferente para um americano que cresceu assistindo outros tipos de conteúdo, é diferente para um japonês que cresceu assistindo outra coisa, é diferente para países que a televisão não é forte. E isso vai moldando o jeito que a pessoa enxerga o mundo, né? Não só isso, como as nossas experiências pessoais, as nossas experiências diárias, de trabalho, as pessoas que a gente conversa, as histórias que a gente carrega, que nem a Paty falou, tudo isso vai formando um imaginário coletivo de uma nação, de um grupo de pessoas, de um grupo de amigos, de trabalho, enfim. E quando a gente fala do cristianismo, nós temos histórias que formam o nosso imaginário coletivo. A Bíblia é a nossa principal base de fé, né? E todas as histórias que estão ali vão formar um imaginário do cristão, né? A nossa imaginação, ela vai perpassar, de alguma forma, pelas histórias da Bíblia, né? Vai perpassar pela nossa fé, e aí eu acho que o imaginário, ele se encontra. E eu acho muito interessante, pensando na sociedade brasileira, que é uma sociedade que tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mesmo quem não conhece a Bíblia profundamente, como o cristianismo está arraigado na nossa sociedade, muitas pessoas têm imaginário coletivo cristão, né? Um grande exemplo disso para mim é o ditado olho por olho, dente por dente, né? Que ele sai da Bíblia e ele entra no imaginário coletivo e muitas pessoas não fazem ideias que está na Bíblia, né? Que é uma passagem ali do Pentateuco. E tem muito disso também no sentido, assim, de um imaginário ser construído, às vezes, até pela falta de contato com a palavra, um contato verdadeiro, assim, né? Porque a gente vê que tem muitas ideias deturpadas de como é um ser cristão, né? Quando eu me converti, eu não tinha contato com a Bíblia. O único versículo, alguns versículos que eu conhecia era de Coríntios 13, né? Que falava, o amor... Tudo suporte e tal, né? Porque eu achava bonito, né? Desde criança sempre fui muito romântica, mas eu lia aquilo como algo romântico, entendeu? Não o amor de Deus. E quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu fui entendendo, e quanto mais eu ia me aprofundando, algumas coisas foram sendo desconstruídas também na forma como eu enxergava os cristãos. Então, sempre tinha alguém, né?
imagina, você vai numa faculdade e você é a única cristã que tem ali, e alguém chegava e falava pra você, você não pode fazer isso, você é crente. Então, sempre tem alguém que tem uma ideia, e aí eu chegava e falava, olha, vamos conversar sobre isso? Da onde você tirou essa informação, né? E é um processo, na verdade, né? A gente tá caminhando num processo, até mesmo voltando, puxando o gancho da ficção cristã de novo, né? A Gabi, ela tem essa questão do terror, né? Que torna... tem muita gente que não aceita, apesar de que a gente tá num processo, né, Gabi? A gente vai continuando firme aí e vamos continuar espalhando. Mas mesmo a ficção cristã como um todo, ela também sofre muito preconceito. Quando alguém fala comigo, tá, mas o que tem no seu livro? Eu explico, né? Tem uma menina que tá vencendo o luto e tá caminhando em busca de alcançar sua fé novamente e tal. Mas fala de Deus? Tá, já tem um preconceito, sabe? E muitos vídeos que eu posto em algumas redes específicas, tipo o YouTube, se eu vou lá e posto um vídeo mostrando o meu livro e eu falo que é ficção cristã, a enxurrada de comentários que vou receber, falando assim, ficção cristã, você tá falando da Bíblia, é de uma ignorância, desculpa a palavra, mas assim, as pessoas não conseguem entender que a gente tá falando da Bíblia. A Bíblia não é ficção, tem sim, né, tem as parábolas ali dentro, mas de um modo geral, ela não é ficção, e as pessoas confundem muitas coisas porque falta a gente ter mais explicações e ter mais aprofundamento. Enfim, a gente tá numa caminhada bem longa ainda, apesar de estar num começo muito satisfatório. 2024 é o ano da ficção cristã, né? A gente fala isso, né? Tem muito livro sendo publicado, mas a nossa caminhada aí é longa ainda. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que, de fato, eu não tenho a resposta, então a minha pergunta, ela tá realmente esvaziada de juízo, de valor e tal. É uma pergunta honesta aqui, sem pegadinha, mas é que essa pergunta nasceu dessa tua fala final aí, Paty. O fato de vocês usarem a expressão romance cristão, ficção cristã, será que isso, às vezes, não atrapalha? Ou teria uma outra forma de fazer? Ou não? Essa foi a melhor, porque eu percebo que as editoras cristãs que estão trabalhando com esse gênero literário, por assim dizer, estão utilizando essa nomenclatura, né? Ficção cristã, o romance cristão que você procurava, agora você tem e tal. E será que isso é uma forma de aproximar? Às vezes acaba gerando esse tipo de comentário. Tá, mas como assim romance, ficção cristã? Você tá tratando a Bíblia como uma ficção? Vocês chegaram a pensar sobre isso e não, de fato é o melhor caminho pra gente poder comunicar, enfim? Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre isso. Bom, eu acho que a gente já pensou bastante sobre isso, como autor começou independente, né? O autor independente, a gente conversa muito sobre o assunto. E eu tenho alguns pontos. Eu acho que o primeiro, a gente decidiu a importância de classificar como ficção cristã para nichar o público. Nosso público primário é o público que se identifica como cristão, né? Obviamente, eu acredito que a literatura é um trabalho missionário e ele pode sim alcançar outras pessoas e levar a palavra de Deus através dos livros, mas a priori é destinado ao público cristão, que os livros vão trazer mensagens específicas, né? Então, falar que ficção cristã é um jeito da gente identificar, olha, nesse livro vai ter uma mensagem para você que é cristão. Você que é cristão e gosta de romance, é um romance cristão. Você que é cristão e gosta de terror é cristão. E assim diante. E o segundo ponto, por algum momento eu achei que fosse afastar mais o público do que aproximar. Eu acho que todos os autores de ficção cristã já tiveram essa apelido, usam ou não usam nomenclatura, mas eu queria contar uma experiência que eu tive na Bienal do Rio, ano passado. Eu fui como autora independente. E a gente estava bem escondidinho ali, na aula dos independentes, só a gente saía por aí distribuindo o marcador. Tava a Sara Guzella e mais algumas outras autoras. E a gente parou algumas meninas e a Sara apresentou o livro dela, Os Planos da Lua, que inclusive ela anunciou que vai sair pela Thomas Nelson esse ano. E era independente na época, ela contou um pouco a história, a menina ficou muito animada, ela falou, é igual Anime X, que é um anime LGBT. E aí a gente já ficou, tipo, respirou fundo, né, do tipo, não querendo se colocar numa situação delicada. Ok, seguimos. Voltamos pro nosso lugar da feira, passou várias horas. Essa menina foi uma das poucas pessoas que voltaram. No nosso stand estava escrito ficção cristã. Nós apresentamos como ficção cristã, né? E ainda que ela não se identificasse como uma pessoa cristã e usou referências que estão muito longe do nosso escopo de referências, ela voltou porque ela se interessou pela história. E não foi a primeira vez que a gente viu isso acontecendo na Bienal. Eu já vi autoras de ficção cristã dentro de livrarias cristãs vendendo livro para pessoas que se diziam ateias. Então eu acho que vai ter essa resistência de certa forma, mas acredite se quiser, tem uma resistência da parte de pessoas muito militantes, que qualquer coisa cristã eles vão resistir,
e tem uma resistência dos próprios cristãos, né, que também não conseguem entender o conceito. Mas quando eu pego essas histórias que eu já vi, já ouvi outras pessoas contando, eu chego à conclusão de que classificar não é um problema. Eu concordo completamente e penso também que eu penso na garota que eu era na época que eu me converti. E eu queria ler histórias cristãs e não conseguia encontrar. Hoje, você digita em qualquer rede social, em qualquer canto no Google, você vai ser direcionado para uma história de ficção cristã. E eu acho fantástico que nós cristãos, podemos ter acesso a boas histórias cristãs agora, sabe? Então, a gente tem aí editoras, a Mundo Cristão e tantas outras, né, que estão investindo em livros de qualidade, sabe? Em livros de histórias incríveis. Então, essa geração agora vai crescer com boas histórias e boas histórias que conversam. Isso que é o mais fantástico para mim, sabe? Você pega um livro, o meu livro, por exemplo, né? Mas qualquer outro livro de ficção cristã, e aí você vai lá e lê e você se identifica, você fala, olha, essa garota, ela vai para a igreja, ela tem questões aqui, ela vai para um retiro, e ela tem dúvidas sobre a fé dela, coisas às vezes que as meninas, ou os meninos, né, não conseguem se abrir com o seu líder ou com os seus pais. Mas aí ali no livro, ele vai ter essa oportunidade e às vezes vai ser o momento que ele vai conseguir falar, não, eu preciso conversar com alguém sobre isso. Então, a gente precisa produzir livros também para nossa juventude, para os nossos jovens e adolescentes, porque o mundo está produzindo, entendeu? É livro saindo todo dia e tem mensagens atrás de cada frase, atrás de cada enredo. Então, a gente quer que os nossos adolescentes e os nossos jovens tenham acesso a boas histórias também, sabe? Que eles tenham contato com Deus através do entretenimento também. Boa. Concordo com vocês. A minha pergunta era também para entender a opinião de vocês, porque eu fiquei pensando sobre isso, se era uma boa estratégia, e eu concordo, porque não que a gente tenha que ficar numa bolha, eu penso que acho que não é nem essa a intenção de vocês, né? Ficar numa bolha cristã, só que às vezes o pessoal quer escrever, vamos escrever uma fantasia. Por exemplo, assim, vamos lá, a Crônicas de Nárnia. Tem gente que lê Crônicas de Nárnia e passa e lê as 7 crônicas e ela nem se toca que é um livro cristão, sabe? O mais conhecido, né? A Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Por mais que até é dito, acho que é nesse que é dito, né? No teu mundo eu sou chamado de outra forma e tal. Mano, assim, tem pessoas que leram, até quando eu gravei sobre isso, o pessoal, cara, eu não sabia que tinha fundo cristão e tal, né? Tanto que eu nunca parei pra ler. É uma opção, tudo bem, é uma opção. O próprio Tolkien, né? Não gosta que falem, não gostava, né? Falavam, não é analogia, mas Tolkien, desculpa dizer, Tolkien, é analogia sim. E tem até uma biografia do Tolkien, eu acho que é da Dark Side, que tem um capítulo só sobre os elementos religiosos, né? Do Senhor dos Anéis e tal. Então tá ali. E tudo bem, se você quer escrever uma ficção genérica, mas que até tem ali uma lição, é um caminho também, mas eu não vejo problema em ser explícito, sabe? Tipo, afinal, existem crentes do mundo, existem pessoas religiosas do mundo, evangélicos do mundo, e é legal que tenham histórias que contemplem esse universo e que sejam direcionados para esse universo. Eu não vejo assim. Já vi pessoas que viram com mouse, cara, pra que fazer coisa pra crente? Tem que fazer pra fora e tal. Mano, é um caminho, mas eu acho que é um caminho saudável também presentear, né, os crentes e os adolescentes crentes com fantasia, com terror. E aí vocês têm um desafio, eu penso, né? Porque aí eu queria ouvir de vocês isso. Porque às vezes falta, e eu não li nenhum livro de vocês, tá? Então não é uma crítica, pelo amor de Deus, eu não li o livro de vocês. Mas assim, aquilo que eu já folheei, já dei uma olhada assim, aí tá o desafio também dos escritores cristãos, né? Mano, fazer uma coisa bem feita, sabe? Assim, tipo, construir uma história, igual vocês, né? Que estudaram, estão fazendo cinema. Porque às vezes o pessoal, não, vou fazer pra crente. Aí a pessoa também não se prepara, faz de qualquer forma. E aí fica uma coisa assim, muito... Tipo filme gospel, sabe, gente? A maioria dos filmes gospel são ruins, sabe? A maioria dos filmes gospel são ruins. Por quê? Porque é filme feito de crente para crente. E aí vocês têm esse desafio, né? Fazer um romance cristão feito por cristãos para cristãos. Ok, mas o quanto vocês podem explorar, né? Isso, assim, o quanto... Até onde vocês podem... Até onde a imaginação de vocês podem ir? Tipo, não, eu vou ficar só na censura 12 anos... 10 anos, livre para toda a família, sabe? Qual é o limite? Ó a pergunta boba que eu vou fazer para vocês. Qual o limite do escritor de fantasia cristão? Qual o limite do escritor de romance cristão? Qual é o limite? E aí, vou dar mais um background para minha pergunta para vocês ir pensando numa resposta. Porque eu já pensei em escrever uma ficção cristã, um romance, na verdade, né? Mas, mano, eu ia fazer uma parada, se bobear, ia ser mais 18, assim, porque a minha inspiração é a Bíblia, né? E a Bíblia tem umas coisas bem pesadas. Vai ter fantasma, vai ter terror, vai ter coisa mais 18, crimes, entendeu?
coisas terríveis. E aí, qual é o limite? Como é que vocês aí, porque eu percebi já que vocês são um grupo que se conversam aí, né? O que vocês têm conversado sobre os limites e onde vocês querem ir com isso, sabe? Deu pra entender a minha pergunta, gente? Ou falei demais aqui? Deu sim. Então, me ajudem. Então, a gente estava conversando, nós temos um Instagram, que é o Ficção Cristã. .br. A gente tá com 120 mil seguidores. A Mima, a Noemi, que você já conversou com ela faz parte. Caraca, olha, bastante gente. E ela faz parte da administração também, né? Então, é um mundo, é uma bolha pequena essa da ficção cristã, né? Então, a gente até estava conversando sobre a importância de colocar alguns assuntos, como a homossexualidade também. E a gente vê que são assuntos que precisam ser trazidos. Mas aí você fala sobre limites, né? Até onde vai o limite? Eu acho que isso tem muito a ver com o escritor. Por exemplo, eu escrevo para um público infanto-juvenil. Neste momento da minha vida, eu não me enxergo escrevendo para outro público. Eu não me vejo abordando temas mais assim, complexos, polêmicos. Pesados. Pesados também. Porque eu me identifico muito com a escrita que eu tenho agora, que é uma escrita mais leve, apesar de abordar temas como luto e tal, mas também tem muito a ver com a maturidade. Eu sou uma escritora jovem, né? Eu tenho 33 anos, ainda tenho aí muito tempo para desenvolver a minha escrita e entender a melhor forma de abordar esses assuntos, porque você também tem que ter essa noção. Você vai trabalhar um tema mais pesado, mais profundo, você tem que saber que tem um leitor do outro lado e você precisa tratar ele com respeito. Então, tem que ter essa noção do que você está escrevendo, tem que ter também direcionamento aí de Deus, né? A gente está escrevendo ficção cristã, então a gente tem que ter aí, entregar para o Senhor, para que Ele nos ajude nesse processo. Mas nesse momento da minha vida, eu não me vejo, eu escrevo há pouco tempo, né? Tenho 10 anos aí, né, de carreira, então ainda tenho uma longa caminhada pela frente. Mas eu vejo, sim, que nós precisamos de mais opções e, enfim, aumentar esse leque aí de ficção cristã, não ficar só num quadradinho aí seguro e tal. Mas, como eu disse, né, nesse momento eu ainda tô caminhando aí devagar. Eu até tava lendo uma fantasia cristã, eu não li ela inteira, mas acho que no prólogo até me surpreendeu, porque já tem o assassinato de uma criança, assim. Falei, mano, onde vai dar, né? Mas acabei não continuando a leitura e tal, porque, enfim, muitas demandas da vida. Mas legal que vocês conversem, então, sobre isso, né? Mas nós temos escritores já, assim, também, que falam com propriedade, com assuntos mais profundos. A Francine Rivers tem aí livros bem complexos, né? Sou do time que escreve para pessoas um pouco mais velhas, né? Jovem adulto, que pegam os temas um pouquinho mais pesados do que os da Paty. E eu acho que, assim, o limite, para mim, é a Bíblia, né? Então, tipo, se a Bíblia trata de determinado assunto, eu, com sabedoria, posso tratar de determinado assunto dentro da minha ficção cristã. E eu acho que, inclusive, a Bíblia, ela dá uma aula do que mostrar e do que não mostrar. No cinema, a gente fala muito sobre o que a gente deve mostrar em tela para causar determinada sensação para quem está assistindo e o que a gente não deve mostrar. Muitas vezes, para você escrever uma cena de suspeitos, por exemplo, é melhor mostrar só a reação do protagonista e não mostrar o que ele está vendo. Vai te deixar muito mais agoniado do que você ver a cena que ele está vendo, possivelmente. E eu acho que a Bíblia ela é muito boa em fazer isso. Quando a gente tem o relato de Juízes 19, que é extremamente pesado, ele está relatando o que está acontecendo, mas por muitas vezes ele não vai ser gráfico. Ele não vai dar detalhes minuciosos sobre as coisas que estavam acontecendo ali. A mesma coisa em Cantares. A gente vai ter o assunto sobre sexo, mas ele não vai ter cenas gráficas e explícitas, né? Até um ponto que a ficção, acho que boa parte dos autores de ficção cristã defende é não ter cenas explícitas de sexo, por exemplo, né? Que isso já cai na pornografia. Então, eu acho que a Bíblia, ela é perfeita para ser o nosso limite, no sentido de que a gente pode tratar de assuntos pesados, assuntos polêmicos, né? Eu acho importante a gente tratar, porque talvez a única forma que a pessoa vai falar sobre isso vai ser através de um livro de ficção. Talvez dentro da igreja, muitas vezes não vai ser falado em cultos, pregações, mas um livro de ficção pode introduzir um assunto. A Becca Mackenzie, ela tá lançando um livro hoje, pela Thomas Nelson, Se Pudesse Contar as Estrelas, e ela vai falar sobre aborto, né, dentro dessa história, e é uma história de fantasia. Caraca. Então, é um tema pesado, mas é necessário. No meu livro Todas as Minhas Libelas, eu vou falar sobre julgo desigual, que é um tema que traz muitos questionamentos para os cristãos, especialmente os jovens. Então, eu acho que o nosso limite é a Bíblia. Tem coisas que eu acho que não são necessárias a gente escrever detalhadamente. Não é necessário você escrever detalhadamente, talvez, um ferimento, uma morte, cenas de sexo, mas isso não significa que, com sabedoria, você não pode colocar que isso acontece. Até porque acontece na vida e a Bíblia está descrevendo isso.
Pois é, olha, já vi que o meu eu vou ter que lançar pela HarperCollins. Não, mas é muito legal ouvir vocês assim. E, gente, eu não tô pensando em escrever pra já, tá? Eu tô com tanta coisa atrasada que eu tô com uma ideia de quadrinhos também, eu quero dicas, inclusive, o que ler, né? O que ler para aprofundar, porque ideias eu tenho, mas como escrever, né? E aí eu pergunto pra vocês também, né? Vocês precisam ter uma preocupação teológica também, né? De se aprofundar em teologia, porque vocês lidam com ficção cristã, e aí se vocês têm uma teologia ruim, essa teologia ruim vai pra ficção de vocês, né? Que pode ser uma ficção muito boa, né? Um bom romance, mas que tem teologia ruim. Olha aí o cuidado que vocês têm que ter, hein? Vocês conversam sobre isso também no grupo de vocês? Na segunda edição da FEFIC, o reverendo Emílio Garofalo, ele deu uma palestra e ele falou o seguinte, tá? Com grandes poderes literários vem grandes responsabilidades teológicas. E ele falou justamente sobre o fato de que o intuito da fala dele era: se você quer escrever ficção cristã, você precisa estudar teologia sobre o que você quer escrever. Talvez você não precise fazer um curso de teologia, ser formado, mas, tipo, a parte escreveu sobre luto. Ela precisou conversar com pessoas e estudar sobre luto. Eu escrevi sobre julgo desigual, eu precisei conversar com pessoas, ler a Bíblia, estudar sobre julgo desigual, antes de querer falar sobre esses determinados assuntos. Eu nunca publico um livro de cara, assim, desde da minha época do Wattpad, né, quando eu publicava as histórias lá. Ele sempre era betado, né? A Gabi, acho que já conhece o termo, né? Que é quando você compartilha o seu livro com outra pessoa, para essa pessoa ler e falar, não, tá tudo certo, tudo ok, pode mandar. Em um dos meus livros tem uma questão que eu precisei falar com uma advogada, porque a minha personagem, ela foi assediada. Ela teve todo um processo que envolveu questões judiciais. Então, os livros, eles precisam passar por um crivo, né? Porque justamente, né, essa coisa, o livro vai alcançar alguém. Se ele não tá bem preparado para alcançar as pessoas, a pessoa vai criar toda uma ideia incorreta de mundo, né? Ela vai ser afetada de alguma forma. É inevitável que a gente seja afetado por aquilo que lê, né? Os livros que eu li na minha infância, até hoje eu carrego ainda sementinhas deles, né, no meu coração. Eu li muito Harry Potter quando era criança, e isso moldou muito a forma como eu enxergo as coisas. O fato de Hermione ser fissurada em livro, eu me tornei fissurada em livro porque a Hermione era fissurada em livro, entendeu? Tipo, é claro que já era uma característica da minha personalidade, mas eu me via muito nela. Então, o livro tem isso, ele vai falar com a pessoa que tá recebendo, e a gente tem que ter esse cuidado. Até já me perdi o que eu tava falando. O meu pensamento viajou aqui. Tranquilo, eu só queria fazer esse comentário mesmo da importância de você ter esse cuidado de ser passado para outra pessoa. Você nunca vai publicar uma coisa assim sem ter aí um crivo, sem passar para outra pessoa que tenha um conhecimento maior. Toda vez que eu vou publicar um livro, eu chamo as minhas amigas e falo: alguém lê, por favor, vê se eu não tô falando nenhuma heresia, porque a última coisa que eu quero nessa vida é falar heresia por aí. Então a gente tem que ter esse cuidado justamente porque vai alcançar um público e esse público vai ler e vai ser afetado por aquilo que a gente está escrevendo. É uma responsabilidade, igual a Gabi falou da frase do Garofalo. Gente, vocês então são escritoras de ficção cristã, tá tendo essa leva muito legal aí de escritores de romance, de ficção e tal. Aliás, galera, vamos ensinar aqui o pessoal, porque o pessoal fala romance, e geralmente o pessoal associa romance a pessoas apaixonadas, né? E não, romance é um gênero literário para ficção, para fantasia, né? Digamos, seria o termo geral, né? Livros que não são didáticos, de ensino, são romances, certo? Dá pra gente usar essa nomenclatura? Porque eu lembro disso, assim. O romance não é pessoas apaixonadas. Não, você tem romances, são histórias ficcionais, certo? Vou escrever um romance. Existe mais ou menos uma classificação por quantidade de palavras que é um conto, que é uma novela e que é um romance. Então, basicamente, os livros grandes que vocês veem, em mais de 200 páginas, eles são romances. Uhum. Ou seja, independente do gênero, pode ser terror, pode ser ficção científica, pode ser pessoas apaixonadas, né? Pode ser uma série de coisas. Então, vamos lá, vocês escrevem romances cristãos. Como é que vocês enxergam o impacto, né, daquilo que é escrito, da ficção do romance, na imaginação dos cristãos, na igreja local? Qual é a contribuição disso? E até mesmo no evangelismo, né? Qual é o papel disso no evangelismo? Bom, eu queria trazer um exemplo do livro Meu Sol de Primavera, da Karen. Ela conta a história da Cher. É uma adolescente, ela tá tendo seu primeiro amor e quer viver aquele primeiro amor, né? E o livro vai falar sobre como ela precisa estar
com Deus e viver relação com Deus antes de viver um relacionamento com qualquer garoto. E eu acho que isso vai impactar as meninas cristãs. Eu vejo que impacta pelo fato de que é um pensamento que passa por qualquer jovem adolescente, né? Qualquer menina de 13, 14 anos vai ter esse tipo de pensamento. Então, elas leem uma ficção cristã como essa, vai fazer com que elas se identifiquem, né? E respondam questionamentos para si mesmas. Vai confrontar elas, de fato, com o fato de que talvez elas precisam procurar mais a Deus antes de procurar uma relação ou outra coisa do tipo, né? Eu acho que esse é um poder que existe dentro da igreja, né? Trazer assuntos que precisam ser falados, que precisam ser ensinados, né? E contar eles através de histórias como Jesus fazia com as parábolas. As pessoas que lerem no ficção cristã, eles vão estar aprendendo alguma lição, né? Que eles vão poder trazer para a vida prática delas, seja um infanto juvenil, como eu citei, seja uma fantasia, seja um terror. E eu acho que um livro de ficção cristã, talvez, ele não cumpra um papel por si só de apresentar o evangelho, mas ele vai colocar uma sementinha, né? Vai colocar alguma coisa da nossa fé, de quem é Deus, do porquê as pessoas o seguem. Se esses leitores chegarem até os nossos perfis, ou chegarem até os perfis das editoras, eles vão encontrar outros livros que podem apoiar, seja livros teológicos, seja nós falando, seja esse podcast, né? Então eu acho que abre portas para que as pessoas comecem a quebrar os seus preconceitos sobre Deus, né? Muitas pessoas, eu ouvi uma frase uma vez que é: muitas pessoas nunca vão ler livro de teologia ou vão ter dificuldade de ler a Bíblia, mas eles vão ler livro de ficção, né? Então eu acho que é uma porta, um caminho. Eu tenho um pastor que fala que o nosso trabalho é um trabalho missionário, ele me chama de missionária literária, então é uma forma também de levar isso, edificar a igreja, né? E também levar a palavra de Deus. A gente vê isso através dos testemunhos que a gente recebe. O meu livro acabou de ser lançado e eu já recebi meninas falando que estavam passando por um momento de perda, né? Perdeu alguém importante da família, se sentiu acolhida, abraçada pela história. Então, quando a gente escreve um livro, a gente nunca tem controle, né? Como esse livro vai alcançar as pessoas, o que eles vão interpretar, o que eles vão entender. A história pode falar com a pessoa justamente por algo que nunca passou pela minha cabeça. E eu acho que isso tem uma graça, tem algo fantástico nisso, porque a gente escreve um livro e entrega ele para o mundo. Eu penso assim também que eu recebo muita mensagem do pessoal falando que criou clube de leitura na igreja. Eu criei um clube aqui também na minha igreja e a gente está lendo Deixa Nevar, da Camila. Então, é uma oportunidade de você falar sobre temas como a conversão, né? Porque a Camila começa uma história de uma mulher que não é cristã. Então, isso é muito legal. Você pega um livro, uma ficção cristã, às vezes é muito mais fácil você começar a falar com Jesus, com uma pessoa, sabe? Olha, lê esse livro aqui, vê o que você acha, e aí a pessoa lê, e aí começa a ter algumas dúvidas, e aí você começa a conversar, porque é da nossa natureza, né, a gente conversar sobre os livros que a gente está lendo, é normal, a gente, que livro que você está lendo, né, então é isso. E eu acho muito legal, ontem ainda eu recebi uma foto do meu livro, no meio de vários livros, assim, numa livraria, livros que são seculares com temas polêmicos, e o meu livro lá no meio, assim, bem pequenininho, quietinho, assim, e isso é legal, porque a gente tem, através da ficção cristã, a oportunidade de alcançar vários públicos, e se ele estava lá no meio, Deus colocou meu livro lá para, quem sabe, alcançar uma pessoa que gosta daqueles outros que estão ali. A ficção cristã dá essa oportunidade de a gente começar um assunto com alguém, né? A melhor forma de você falar com uma pessoa que você ama ela, na minha opinião, é você dar um livro de presente e você falar, olha, esse livro aqui vai abençoar a sua vida, e a pessoa lê, começa a ter dúvidas e você tem uma porta de entrada para falar de Jesus com essa pessoa. Muito bom, gente, muito legal mesmo. Poxa, obrigado, Paty, obrigado, Gabriele. Que Deus abençoe os projetos de vocês aí. Continue abençoando, né? Se vocês chegaram até aqui, já tem sido a bênção de Deus aí. E eu queria que vocês finalizassem com um conselho para pessoas que pensam em escrever romances cristãos, enfim, conselho para pessoas que estão interessadas em começar a escrever, tem uma ideia, mas... Porque a igreja não fala muito sobre isso, né? Eu penso que podcasts como esse, trabalho que as editoras estão fazendo hoje atualmente no Brasil, eu acho que é justamente fomentar essa possibilidade. Olha, essa arte pode glorificar a Deus, né? A tua história, ela pode glorificar a Deus. Queria que vocês dessem, então, uma palavra de incentivo, alguma orientação, ou aquilo que vocês gostariam de ouvir quando começaram. Por gentileza, Gabri não, né? Gabi ou Gabriele. Decide aí, Rodrigo. Gabri não dá, né? Bom, eu acho que uma dica que para mim foi muito valiosa foi se aproximar de quem já está escrevendo. As redes sociais hoje permitem isso. Então, você pode mandar uma mensagem para o DM de um autor,
perguntando, pedindo uma dica, uma dúvida, e seguir o Instagram da FEFIC. No início desse ano teve o Retiro FEFIC, um retiro voltado só para escritores. Eu tive a oportunidade de palestrar lá também. E foi muito legal, porque a gente viu muitas das meninas que foram no retiro indo para a FEFIC como autoras lançando o primeiro livro, né? E elas tiveram essa base de oportunidade de conversar com autores que já estavam publicando, né? Seja independentes, seja por editoras, e tiveram a base de aprender. Durante a FEFIC também a gente teve o Super Fatiqueiro, que teve ali palestras exclusivas para quem queria escrever ficção cristã. Então, eu acho que o melhor meio, além de estudar teologia, é claro, né, sobre o assunto que você quer escrever, é ir atrás das pessoas que já estão fazendo isso. Porque a gente aprendeu muito juntos, uns com os outros, né? E a gente quer que a ficção cristã cresça. Então, eu, particularmente, amo compartilhar. Eu vou para a dica mais clichê de todas, leia muito. Não tem outra alternativa, não tem outra opção. Você precisa ler, não necessariamente só ficção cristã, tem um repertório aí de outros livros também para você ter embasamento, leia bons livros que tem aí uma boa avaliação, e seja paciente. Não queira atropelar as coisas, sabe? Não queira escrever hoje e amanhã já publicar. Vá devagar, respeite o seu tempo, não se compare com outras pessoas também, sabe? Você escreveu 50 palavras hoje, glória a Deus, 50 palavras a mais aí na conta do seu livro. Vai devagar, separa um tempo para leitura também e confie no que o Senhor está fazendo. Muito bom, é isso, Paty, é isso, Gabi, muito obrigado pela presença de vocês. Galera, Mundo Cristão tá entrando forte no mercado das ficções, dos romances cristãos, então aproveite, entre no site da Mundo Cristão, vai lá, deve ter uma aba já pra isso, enfim, daqui a pouco a Nath me manda o link aí, você pode curtir. Vamos lá, a Paty tá com o livro da agora, sendo lançado, qual é o nome do livro, Paty? As estrelas sempre brilham acima das nuvens escuras. É uma garota que está passando por um processo de luto e ela culpa a Deus por conta disso, e aí ela recebe um presente inusitado, que é um guarda-chuva, e esse guarda-chuva, quando ela abre, transporta ela para um lugar chamado Ponte Sem Fim. E lá ela conversa com as estrelas, e as estrelas mandam ela para o passado, para o futuro, para ela ver o que as escolhas dela estão fazendo com o futuro dela. Caramba! Olha aí, sensacional. E a Gabi também, que já tem livros independentes e em breve vai sair alguma coisa pela Mundo Cristão. Já pode falar ou não? Como é que tá, Gabi? Em breve, teremos mais notícias sobre. Olha, então o ideal, pessoal, é você seguir a Paty e a Gabi nas redes sociais. Vou colocar aqui também o @ da Mundo Cristão, segue aí a Mundo Cristão. E é isso, fique por dentro do que os autores de romance cristão estão fazendo, é legal. Vamos fortalecer a comunidade e quem sabe você possa ser o próximo ou a próxima escritora cristã de ficção, de fantasia, de romance, de forma geral. Tá bom? É isso, obrigado, Paty, pela tua presença aqui nesse BTcast MC. Eu que agradeço o espaço, agradeço também pela atenção e tudo, foi muito legal. Legal, valeu, Gabi, tamo junto. Eu que agradeço, foi bem divertido. É isso, semana que vem tem BTcast e mês que vem tem mais BTcast da Mundo Cristão aqui em parceria com o Bibotalk. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e não esqueça de sempre contar uma boa história. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.